terem aguardado, né? Já está gravando? Já. Não, não. Agora sim. Está gravando. Sim. Boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos. Eu sou o Noé, presidente do Grupo G7. O Grupo G7 é formado por 7 entidades e compõe o G7 a CCEASA, Associação Comercial da CEASA, a SIC, Associação Comercial e Industrial de Contagem, Minas Gerais, o CDL, Clube de Dirigentes Lojistas de Contagem, Minas Gerais, o CIENG, Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, o CRC, Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de contagem. A missão do Grupo G7 é participar efetivamente para o crescimento da sociedade civil e empresarial de contagem. Visamos ser o grupo de referência na transformação das políticas públicas de contagem. Nossos principais valores são a representatividade, o compromisso, o apartidarismo, a integridade e a imparcialidade. E os objetivos do grupo são atuar efetivamente na defesa dos interesses da sociedade civil e empresarial, promover ações conjuntas para estimular a parceria entre a sociedade e o poder público, colaborar com a administração pública municipal no levantamento das ações prioritárias e participar das principais decisões relativas ao crescimento do município. Hoje estamos recebendo para um encontro o candidato Ivair Soalheiro e seu vice Amarildo de Oliveira, para um bate-papo aqui com o G7. Sejam bem-vindos, candidatos, né? Informamos que as regras do encontro foram acordadas previamente e os candidatos confirmam que receberam antecipadamente as propostas do nosso grupo e concordam com a gravação dessa entrevista. A partir de agora, né, os candidatos terão 20 minutos para falarem sobre o plano de governo e sobre as suas visões das propostas que foram encaminhadas pelo G7. Candidatos, fiquem à vontade, são 20 minutos. Permanecem aí os candidatos? Sim, mas ele está no mudo. Oi. Boa tarde. A imagem desabilitou, aí, mas se quiser falar, não tem problema não. A imagem desabilitou? Desabilitou. Mas aqui está custando habilitada. Pode ser a internet que está caindo a qualidade aqui. Ok. Com certeza. Vocês estão ouvindo bem? Estamos. Ok. Habilitou a imagem não, pode ir. Boa tarde. A imagem está habilitada aqui. Eu estou me vendo, mas pode ser pela qualidade da internet. Boa tarde, amigos do G7. Agradecer o Noé como o representante do G7. Vamos apresentar. Está ouvindo? Vocês estão ouvindo, senhores? Estamos te ouvindo, pode falar. Beleza, então. Então, vou começar do que é notícia da cidade, né? E, como candidato, eu, Amarildo, aqui, e essa ação escandalosa que aconteceu, essa busca e apreensão conosco. Eu quero contar um pouco dessa história bem rápido. O servidor que está sendo acusado dos desvios da Bolsa Moradia, da Bolsa Aluguel, ele era funcionário lá em 2007, abril de 2007. Eu entrei para a prefeitura, fui nomeado, aí pedi licença ao nosso mandato, em outubro de 2017. E a Secretaria de Habitação foi fazer parte da Secretaria de Desenvolvimento Urbano através da
da reforma administrativa, que aconteceu em dezembro de 2017. Nesse período, eu recebi toda a secretaria do jeito que ela era lá na Secretaria de Desenvolvimento Social. É uma subsecretaria que tem uma característica muito independente. Em março de 2020, eu voltei à Câmara, e em julho de 2020 foi quando descobriram a suposta fraude desse servidor. E macula a imagem, não minha, mas de toda a secretaria e de servidores efetivos, que há 30 anos trabalham lá naquele local, na habitação de interesse social. E queria explicar um pouco do procedimento, é importante esclarecer para vocês. Na secretaria, os procedimentos e os cadastros de todos os beneficiários do Bolsa Moradia era uma lista que passava pelo diretor, passava pelo superintendente, com todos os nomes, e esses nomes tinham fichas feitas por servidores efetivos, cadastro de onde eles foram retirados, relatório socioeconômico de todos eles, feito por servidores efetivos e também contratados. Era uma lista que tinha um número determinado de todos. Essa lista tinha somatória do pagamento individual e a somatória de todos os recebimentos. Essa lista passava por toda a secretaria, passava pelo subsecretário de habitação, passava pela diretoria financeira administrativa, passava por mim, quando eu estava lá, ou para o secretário que estiver no momento. Ela é assinada e aí vai para a Secretaria da Fazenda, onde faz a transferência total, deve fazer isso até hoje ainda, uma conta específica do Bolsa Moradia, chama Conta Caixa Bolsa Moradia, onde só tinha um servidor que tinha senha e um computador, um notebook credenciado para fazer as transferências individuais para as famílias beneficiadas. E, através desse servidor, ia fazendo o pagamento, o morador, o beneficiado, num outro mês, levava o comprovante, e aí ele teria direito de mais um pagamento. Foi nesse procedimento herdado de outros mandatos, de outras secretarias, esse servidor, que foi testando e foi fazendo transferências individuais para o nome dele, da família e de outros, maculando o nome. Era uma conta que poderia fazer apenas transferência de R$700 no máximo, ou, no atrasar de um aluguel, 2 aluguéis. E isso propiciou esse desfalque. Muito triste que a pessoa não tem compromisso com a sociedade, nem com a cidade, não morava aqui, nem mora, e que macula não só o meu nome, que 3 anos de mandato, 3 mandatos consecutivos, 30 anos morando na mesma residência, e a vida inteira passando aqui, minha vida é um livro aberto, e vítima de busca e apreensão no gabinete, no justificável, que eu assinei a instauração da CPI lá na Câmara, participei para poder esclarecer o mais rápido possível e passar por esse constrangimento, que, estritamente, estou aqui como candidato, né, para passar para vocês as nossas propostas, porque eu e a Marildo, fomos para o segundo turno, estamos indo para o segundo turno, em segundo lugar na pesquisa. Isso estremeceu muito boa parte dos grandes grupos, estamos sozinhos, mais a população, mais a vontade do povo, no partido, no PDT. E isso nos fez essa grande perseguição política, porque, hora nenhuma, eu não fui chamado para fazer esclarecimento nenhum. E vamos para as propostas. Quando eu estiver faltando um minuto, vocês me falam, que aí eu encerro. Me permita só, Ibaí. E aí vou apresentar o Marildo. Fala, Marildo, por favor. Me permita só estar aqui diante de amigos da SIC. Eu fui vice-presidente da SIC
durante 16 anos. Fui presidente da Ceasa Minas, estive com o Noé há pouco tempo conversando um pouco sobre os problemas, o carinho e o respeito que nós temos por essa empresa e pelos empresários que tocam esse entreposto de abastecimento, segundo maior do Brasil. A OAB, qual eu sou filiado desde há mais de 32 anos, que eu sou advogado, formado, militante, e advogo com muito orgulho, tenho orgulho dessa profissão. A CDL, a CIENG, o CRC e o CREA, os demais participantes, né? Dizer da honra de estar candidato a vice na chapa com o Ivair, e também lamentar esse espetáculo pirotécnico que ocorreu na parte da manhã do dia de hoje, que tem simplesmente um intuito político, porque nós temos convicção, certeza de que o Ivair não tem nenhum envolvimento com nenhum tipo de desvio. Um homem que tem uma vida pública de mais de 30 anos de serviço prestado a esse município, mora na mesma casa há mais de 30 anos, aqui no bairro Novo Progresso, é um homem de Contagem, que conhece Contagem, ama essa cidade, e nunca teve sequer nenhum processo administrativo ou qualquer dúvida sobre a sua conduta. E eu me alio ao Ivair, pelo mesmo partido, PDT, 12, trazendo aqui a nossa experiência. Eu me alio porque eu confio no Ivair. Eu tenho certeza de que ele não praticou e nós, na nossa gestão, faremos um governo de extrema honestidade, de extrema transparência, de extremo compromisso com o dinheiro público. Nós temos defendido e caminhado nessa cidade dizendo que um governo sério, um governo honesto, um governo austero faz com que os recursos sobrem para que haja investimentos nas políticas públicas que essa cidade tanto precisa e carece. Então, eu queria fazer essa breve introdução da minha participação aqui do lado do Ivair. Obrigado, Amarildo. E vamos às nossas propostas. Vou ser bem breve, bem objetivo, para depois responder todas as perguntas e os questionamentos do G7. A saúde é um problema sério que passamos na pandemia, e um dos grandes problemas é que os servidores não são ouvidos, né? E, na medida que são ouvidos, as atitudes são tomadas erroneamente. É uma proposta nossa e um compromisso assumido, que é zerar as consultas especializadas em menos de 6 meses, porque tem uma consulta especializada dura em Contagem 2 anos, e 2, 3 anos, e quando ela acontece, vira um mal muito mais grave para a saúde, e as cirurgias eletivas também, que não têm prazo, demoram tanto que, se a pessoa tem que tirar um nódulo ou uma catarata, demora tanto que, se ela acontecer, a pessoa já está cega ou tem um mal muito mais grave. A nossa proposta também, um bate-papo muito polêmico, é sobre o IPTU residencial. A nossa proposta, feita junto com a Amarildo, estudo com outros controladores, outros profissionais do direito, a nossa proposta é 50% a menos para o residencial, no valor referente esse ano para o próximo ano, acabar com multas e juros e limpar os nomes e parcelar em 36 vezes a dívida ativa. Pode. Por quê? Porque 50% de quem deve não paga de jeito nenhum, porque não tem condições de pagar. Um lote, uma residência no bairro Cabral, ou no Eldorado, ou na Sede, especificamente, fica muito mais caro do que uma residência no bairro Buritis. E isso vale para a cidade inteira. É uma proposta legal, uma proposta permitida por lei, e que não vai ouvir do Ivair Amarildo falar, é mentira. Na educação, priorizar a educação, que é a responsabilidade do município, principalmente de 0 a 5 anos. E a gente muda uma geração com isso. Como? Fizemos estudos através de ouvindo professores, ouvindo médicos, ouvindo vários profissionais, a gente colocando nas nossas creches. Primeiro, garantir que tenha para toda a população que deseja, que é um dever nosso. Um professor de línguas, um professor de educação física e um professor de música. É o período mais cognitivo que a criança tem. Se nós fizermos isso,
ela, com certeza, quando tiver seus 12, seus 13, seus 14, irão aprender isso para a vida inteira. E mais, as mães que trabalham em shopping center, farmácia, padaria, hospital, garantir em cada regional a possibilidade da mãe deixar seu filho nos fins de semana, em mão segura, que é nas UMEIs e creches, que algumas irão funcionar no fim de semana. A FUNEC, que eu formei na FUNEC, é garantir que a FUNEC tenha cursos técnicos modernos, compatíveis com a demanda do mercado. E quem sabe a demanda do mercado? É o G7, é ouvindo vocês que a gente vai priorizar os cursos que demandam nas empresas, no comércio, nos empreendedores, para garantir esse profissional e não buscar ele fora da cidade. Segurança pública tem que comungar com todos os entes federativos, estaduais, mas fortalecer a guarda. É um sonho dela da independência, a gente tem que garantir essa possibilidade de independência da nossa guarda. Concluir a iluminação pública, trocar a iluminação pública de LED, começando os locais mais inseguros, que já está acontecendo, mas começar os locais mais seguros. Esporte amador, voltar à liga, que exemplo do esporte, vamos falar do esporte amador, a Liga Desportiva da Contagem, que tinha 137 times, hoje tem 5, o futebol tira a criança da droga, para fazer escolinha para menino, é colete, cone e bola, e um professor, se atinge mais de 150 garotos dessa forma. E da mesma forma, a cultura, a economia, a nossa economia vai ser alavancada também pela cultura da cidade. Eu já estive conversando com vários entes de empreendedores, fazer a Rua 24 Horas em Contagem para garantir a possibilidade do comércio alavancar, Contagem, a sede principalmente, é um local que tem os melhores bares, as áreas gourmet estão lá, garantir, investir nesses comércios, garantir a possibilidade dos bares usar espaço público, que é mais seguro ambientalmente, mais seguro sanitariamente, através de música, voz, violão, espaços para a cultura, e corrigir os nossos espaços públicos que estão largados na cultura. A cultura também pode ajudar a alavancar a economia. Da mesma forma, a regularização fundiária de áreas que empresas que já estão há mais de 30 anos e têm seu alvará provisório. E aí dou alguns exemplos. O corredor da 040 entre o Atacadão e o Ceasa, e também próximo ao bairro São Sebastião, são áreas que precisam ser regularizadas fundiariamente para que possa garantir que essas empresas já estabelecidas lá há 10, há 20, há 30 anos, possam, de fato, ter os seus empreendimentos regular, legal, e garantir também o crescimento e a possibilidade de emprego na região de Nova Contagem, com toda a segurança ambiental, mas que é o pior transporte coletivo da nossa região, junto com o nacional, que garantir a centralidade daquele local. Lá também nós temos um desejo e iremos fazer, que é garantir uma faculdade, mesmo que seja privada, em Nova Contagem. Lá são 100 mil habitantes, maior do que 75% de toda a população de qualquer cidade mineira. Colocar uma faculdade lá, mesmo que seja privada, o valor de transporte paga a faculdade lá naquele local. Isso pode mudar a qualidade de vida e transformar aquela região, além de empregabilidade naquele local. É o que nós desejamos na área do esporte. Considerando Nova Contagem, a possibilidade também da gente poder fazer um estudo e implantar um distrito industrial para pequenas empresas, principalmente na manufatura, que tem grande empregabilidade para aquele povo, né? É isso aí. O tempo acabou de apresentação? Podemos continuar. Ou podemos continuar? Mais 5 minutos, candidato. Coisa boa. Podemos, Amarildo? Eu queria falar um pouco da perspectiva da indústria do turismo. Contagem nós temos hotéis, nós temos gastronomia, Contagem tem alguns pontos turísticos, e nós podemos criar rotas de turismo, investir efetivamente na política, na indústria do turismo, que é a indústria que mais cresce no mundo e que é grande geradora de emprego. O povo de Contagem carece, né? Nós vivemos aí no Brasil inteiro uma onda de desemprego, e o gestor público
tem que estar comprometido com políticas que visam gerar emprego. Óbvio que não é só a indústria do turismo. Essa perspectiva de nós fazermos um grande investimento na FUNEC para que haja cursos profissionalizantes é uma forma também, porque se nós crescermos, como esperamos que nós vamos crescer o ano que vem, acima de 3%, nós vamos ter novamente um apagão de mão de obra. Por quê? Porque a mão de obra que nós temos, dessa grande massa de desempregados, não tem qualificação, não estão prontas e aptas a atender a demanda da nossa indústria, do nosso comércio, do nosso serviço. Então, a gestão pública tem que ter clareza e tem que estar de olho na questão da qualificação profissional. A educação como um todo, como disse bem o Ivaí, garantindo a universalização de acesso do ensino infantil, garantir que o ensino fundamental tenha qualidade e o investimento no segundo grau com foco na qualificação profissional. E mais uma coisa sobre o grande problema do desemprego, o grande gargalo da cidade, e mais que ninguém você sofre com isso, é a burocracia. Nós temos que alavancar rápido. E se errarmos nos 6 primeiros meses, iremos ter uma tragédia financeira no município. O nosso desejo é estar no nosso programa e vamos fazer o quê? Desburocratizar, pegar os principais projetos agarrados na cidade, de empreendimentos empresariais, e tocar, fazer força-tarefa para liberá-los, e aí, com a possibilidade do relatório de impacto urbano que houver, se tiver, investir no entorno do próprio empreendimento, para que ele seja rápido. Então, vai ter um investimento, mas não em outro setor, ou em espécie, que vocês mesmos, o empreendedor mesmo, podem investir no entorno do seu empreendimento. E acabar com a tributação, muitas vezes, que sai pela Transcom, para os outros órgãos, faz a mitigadora e também o relatório de impacto urbano. Se nós desburocratizarmos e usar força-tarefa para liberar os 10 principais projetos, com certeza colocaremos em movimento na cidade em torno de quase R$500 milhão ou R$1 bilhão na economia, gerando essa possibilidade de os empreendimentos serem construídos e logo em seguida estar garantindo emprego, não só na sua execução, mas na sua atividade fim. O processo de desburocratização ele é fundamental. Eu tenho dito para o Ivaí, e ele esteve lá como secretário de Desenvolvimento Urbano e percebeu e aprendeu com isso a importância que nós temos de dar celeridade na liberação dos projetos. O capital, as pessoas que querem investir, sejam empresas ou seja fundos, eles têm necessidade de agilidade. Eu tive a oportunidade de receber no meu escritório um fundo que queria construir um hotel ali onde é o McDonald's, na Praça do Itaú, do Leroy Merlin. E ele disse, olha, eu preciso aprovar e saber se eu vou poder fazer esse investimento aqui num prazo de 6 meses. E eu procurei os secretários, conversei até no gabinete da prefeita na época, e nós, com 5 meses, não tínhamos conseguido sequer fazer com que a Transcom, as docas, o projeto de docas de acesso, de abastecimento desse hotel. 5 meses e meio, a pessoa me procurou, agradeceu e disse, olha, o dinheiro que eu tenho, infelizmente, eu vou ter que aplicar em outro local, porque aqui a burocracia é muito grande. A gente tendo essa clareza, e o Ivaí tem, pela experiência como secretário, e eu tenho como empresário, nós precisamos realmente de desburocratizar e as coisas precisam ser mais rápidas. E, se possível, elas têm que ser automáticas, elas têm que estar dentro do sistema informatizado. As pessoas têm que clicar o computador, abrir na página da prefeitura e ter acesso aos serviços. E isso, é um compromisso que nós estamos assumindo com a Contagem. Mais tempo? Esgotou, em ponto. Noé, está sem áudio, Noé. Noé, você está mutado. Candidatos, agradecemos por terem explanado aí sobre o plano, inclusive sobre a questão de hoje, né? Enfrentaram essa questão, né, com firmeza. O G7 sempre vai estar caminhando aí do lado da verdade, e nós, né, entendemos o momento,
sentimos essa situação e do ponto de vista do nosso grupo, a verdade, ela sempre vai prevalecer, viu, Ivaí? E que Deus te abençoe aí na sua caminhada, né? Você tem sido aí, dentro desse momento, à frente aí da secretaria, lá dentro, dentro aqui do G7, na nossa própria entidade, um parceiro, levou muita solução também para a SEASA, e a gente acredita que isso vai ser resolvido e conte conosco aí, do lado da verdade, sempre a gente vai estar caminhando juntos aí. Sobre o momento agora do nosso bate-papo, a gente vai iniciar uma rodada de perguntas, são 7 perguntas, uma para cada entidade. A entidade fará a pergunta, o candidato terá 2 minutos para responder, a entidade tem 1 minuto para fazer a consideração e o candidato tem 1 minuto para fazer as considerações finais. A primeira entidade a fazer a pergunta é a CCEASA, em ordem alfabética, e eu representando a CCEASA, juntamente hoje com a diretora administrativa Karina, que está fazendo parte aqui também desse bate-papo, representando a CCEASA. Eu gostaria de perguntar para o candidato a respeito da continuidade das obras lá dos viadutos e do sistema de mobilidade, né, o sistema integrado, se isso vai ser mantido e, caso seja mantido, se nós poderemos ter ali em frente à portaria, na Balesteros, um ponto de parada desse terminal para atender ali os 15 mil funcionários indiretos lá que trabalham no entreposto. Essa é a nossa pergunta. Gente, a pior coisa que tem é uma obra parada, seja pública ou privada. É um grande crime para a sociedade. Temos que garantir a continuidade de todas as obras. E a demanda da parada de ônibus, lá, né, acho que cabe até uma estação ali, né, uma parada de ônibus. Nós já conversamos isso anteriormente, mesmo eu não sendo da pasta, pode ter certeza que, depender da gente, nós mudamos o projeto para poder garantir a parada lá, para ter um acesso especial e direto os servidores que trabalham lá na CCEASA, e na SEASA, né, na SEASA Minas, que moram em vários locais e aqui na nossa região também. Só para Noé, eu lutei muito quando estava como presidente da SEASA para duplicar aquele viaduto, ser o gargalo de trânsito que representa aquele viaduto sobre a Severino Balestero e a Avenida das Américas. Eu tenho certeza, nós não vamos deixar essas obras parar de hipótese alguma. Nós estamos defendendo com muita clareza e com muita responsabilidade pública de que nem uma obra que foi iniciada, ela seja interrompida. Nós vamos terminar as obras. E essas 2 obras, esses 2 viadutos, são de fundamental importância. E o pleito da CCEASA, que representa aí os comerciantes, são aquela população, daquela cidade que é a SEASA Minas. Nós sabemos de pessoas que vêm trabalhar do Barreiro, pessoas que vêm trabalhar de Belo Horizonte, do Ribeirão das Neves, né, de todas as partes de Contagem, que vão para o entreposto para trabalhar de forma direta ou indireta. E não tem como não ter uma estação que abrigue e trate esses passageiros com a dignidade que eles merecem. Então, você tem o nosso compromisso, né, Ivaí? Correto. Isso nós podemos fazer. Obrigado, candidatos. Eu me dou por satisfeito, né? Lembrando que na SEASA circulam entre 40 a 70 mil pessoas por dia, né? Então, esse compromisso é muito importante, e tendo em vista que, para chegar na SEASA, muitas vezes o empresário está pagando ali 2 passagens, em alguns casos até 3, né, para o funcionário, e esse sistema integrado aí vai trazer muita economia e, consequentemente, reduz o custo do empresário, tem impacto na cesta básica e benefício geral para a sociedade, né? Muito obrigado. Agora, nós... E nós temos o apoio que foi feito em Assembleia do Sindicato dos Carregadores lá de SEASA, que também está com o Ivaí e com a Marildo. Ok, candidato. Agora nós vamos passar a pergunta para o representante da Associação Comercial e Industrial de Contagem, a SIC. Quem vai fazer a pergunta é o Fábio Alexandre,
Em conjunto com ele, temos aí também o Carlos Alberto, representando a SIC também. Noé, o Fábio é CIEG. O Fábio é CIEG, eu estou fazendo a confusão aqui. A SIC vai ser... É você mesmo, Felipe. Isso. É para você ver que eu já estou meio atordoado hoje já. Manda a pergunta aí, meu amigo. Desculpe aí. Candidatos, boa tarde. Eu queria reforçar, né, parabenizar por enfrentarem de frente, até trazer isso, né, a explicação ao grupo hoje. Vou colocar em pauta, né, uma questão que nós sempre tratamos lá na secretaria. Você já abriu e tratou sobre o assunto, que é essa questão da burocracia, né, que nós temos enfrentado no município. Sabemos que é um dos principais gargalos hoje para trazer novos investimentos aqui, e com isso nós estamos perdendo cada vez mais o número de empresas para outros municípios. Assim, gostaria de saber quais são as propostas dos candidatos para fomentar a vinda de novas empresas, bem como para manter as empresas atuais que estão no município. Para atrair outras empresas, primeiro é acabar com a burocracia, é informatizar. É uma série de... o RIB, o alvará na hora, procedimento de informação básica ser online, o procedimento do georreferenciamento está pronto, então é só colocar no sistema, falta muito pouco. É garantir que essas demandas empresariais e do cidadão sejam automáticas, como é o alvará de funcionamento, possa ser liberado o mais rápido possível. Isso tem que ser, urgente, e é fácil de fazer. É só uma decisão política e determinação. Para manter as nossas empresas, tem que incentivar, investir, valorizar os empreendimentos e os centros industriais e comerciais, empresariais da cidade. Vamos trazer os outros. No corredor ali entre o Bicho da Seda e o Forno de Minas, tem desejo de empreendedores naquela região de fazer grandes investimentos, são loteamentos exclusivos para empreendimentos empresariais e outros que podem chegar em torno de 2 a 3 milhões de metros quadrados. Vai ser a oportunidade de trazer grandes empresas que naquela região era proibido, com toda a segurança ambiental, né, necessária. Mas cuidando dos que estão estabelecidos, diminuir essas cargas tributárias. Tem gente que indo embora em Contagem por causa da taxa de publicidade, que é muito polêmica na cidade. E aí, nós temos discutido muito isso com a população e com os pequenos empresários. O que tem na porta da sua fachada é identificação. Publicidade é quando você faz fora do seu comércio, quando você faz do outro lado da rua, quando você faz no outdoor. E é um exemplo de taxa em qualquer lugar do Brasil e do mundo é uma prestação de serviço. Exemplo que nós damos, a taxa de licenciamento de um carro. Se é numa Brasília, ou se é num Corolla, é o mesmo valor. Não pode ser para arrecadar. A taxa de publicidade tem que ser transformada em taxa de identificação, que o que tem na porta do seu comércio, o que tem na porta da fachada da sua loja, da sua oficina mecânica, é para identificar e não publicidade. Publicidade é quando você fala desse local. Isso a gente vai corrigir. Fala, Marildo. Outra coisa também, Felipe. Candidato, o tempo esgotou, mas eu não tenho mais consideração. Você pode fazer o uso do 1 minuto restante para a tréplica, por favor, para complementar. Obrigado, Felipe. Eu vou ficar com esse 1 minuto restante, então, para dizer o seguinte: também para poder atrair empresas e manter as empresas, nós temos que fazer investimento na capacitação da mão de obra, como nós já dissemos na introdução. Então, esse cuidado que o Noé acabou de dizer aí, que é a questão da mobilidade. Você pagar 2, 3 vales de transporte para o empregado trabalhar para você, um técnico trabalhando para você, isso não é... Isso impacta no resultado e impacta no custo Brasil. Nós temos que fazer esse enfrentamento. E como é que faz esse enfrentamento? É com investimento em mobilidade. Em mobilidade, nós estamos falando de infraestrutura. Contagem, nós temos vários viadutos, como dar um exemplo para você do Bernardo Monteiro, que você atravessa simplesmente a via expressa, mas você não consegue voltar e contornar. Então,
trânsito, o ir e vir de pessoas e coisas é fundamental e impacta efetivamente na permanência e na atração de empresas para a cidade. Obrigado. Muito obrigado, candidato. Gostei muito. Parabéns. Pessoal, agora, né, para fazer a pergunta do Clube de Dirigentes Lojistas, é o Rodney. Pode fazer, Rodney, a pergunta. Boa tarde, candidato Ivair, candidato Amarildo. Prazer em falar com os senhores. Candidato, a gente sabe que Contagem, que o comércio legal no nosso município está se tornando um dos grandes parceiros da prefeitura, e principalmente em termos de arrecadação e tributação. Eu queria saber dos senhores, com relação à leitura do plano de governo, qual que são as atividades, quais seriam as tendências que os senhores pensam para a gente poder motivar, né, fomentar esse comércio legal aqui no nosso município. E eu também gostaria de saber dos senhores com relação ao posicionamento em relação ao comércio itinerante e também com relação ao comércio informal, em relação ao plano de governo dos candidatos. Obrigado. Vamos lá. O que você chama de comércio itinerante são as grandes feiras? Ou estou enganado? Sim, vai. As grandes feiras. As grandes feiras que chegam aqui e ficam nos estacionamentos de shopping, as grandes feiras. É uma luta de vocês há uns 12 anos, 12 ou mais anos, impedir que esses empreendimentos venham, recebam o dinheiro da população, vai embora e investe provavelmente num local muito... e nem são realmente tributados. Então, Concorrência desleal, uma né? concorrência muito desleal. Então, a luta... E que, por vários anos, eles conseguiram fazer isso via procedimento legal. Vai na justiça, consegue eliminar e acaba acontecendo. No plano diretor, sob a instrução de vocês, acabou essa possibilidade. Só pode acontecer eventos em locais que sejam especificamente para eventos. Então, não tem a possibilidade legal hoje disso acontecer, e nós não temos na cidade locais específicos para esse tipo de atividade. Pode ser que entre no futuro uma empresa que abra um local para ter atividades afins específicas para isso. Por enquanto, não existe, vocês já garantiram. O informal tem que trazer para a formalidade, desde que ele não concorra. Nessas caminhadas, até os pequenos comerciantes reclamaram, eu não importo, e vários falaram comigo, eu não importo de tratar com informalidade num período de crise. O que não pode, a informalidade, é concorrer comigo na porta do meu comércio, que aí é desleal. Então, nós temos que trazer essas pessoas para a formalidade, mas locais permitidos e que não concorram quem está pagando seus impostos de uma forma tradicional, né? Então, isso nós temos que ter cuidado. Isso faz como? Com fiscalização mesmo. Os locais que, porventura, pode existir um comércio informal, trazer ele para a formalidade, mas em locais específicos que eles garantem que não tenha essa lealdade na concorrência com quem paga o aluguel, que paga o IPTU, que paga o servidor, que paga todos os impostos, e uma fiscalização muito severa. Isso a gente tem que responsabilizar. Marildo, quer completar alguma coisa? Eu já tive, igual você disse, a luta da CDL, que nós conhecemos a justiça da luta há muito tempo. Você disse que o plano diretor, agora, que é uma lei complementar, ela sinaliza e aponta rumos para poder resolver, mas eu acho que nós podíamos dar um passo à frente e normatizar essa figura, porque o que eu vi como procurador-geral... Candidato, desculpa, o tempo terminou. Eu concedo meu tempo para finalização da pergunta, até porque a nossa grande preocupação realmente é com a relação não só à informalidade do comércio informal, mas com a relação itinerante. Eu repasso meu tempo. Clemente, eu vou complementar o raciocínio que eu acho interessante. A gente pode e deve regulamentar, porque a gente perde no mandato de segurança, porque não tem um normativo. Se nós criarmos uma lei
específica para regulamentar essas feiras, impondo a elas taxações e condições que não seja atrativa para elas não virão para cá. E isso a gente pode fazer dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade. A ausência de norma que faz com que eles entrem na justiça e, utilizando a Constituição, com a liberdade de iniciativa, e conseguem uma de segurança. Quando a gente tem uma lei, uma norma específica, clara e objetiva, nós conseguimos proteger o nosso comércio. E eu acho que nós temos que fazer isso. Obrigado. Agradeço a resposta. Muito obrigado. Agora, candidatos, ouviremos a pergunta do Cieng. Agora sim, o Fábio vai fazer a pergunta. Obrigado, Noé. Bem-vindo, candidatos. Nós vemos como centro das indústrias e empresas de Minas Gerais que Contagem está perdendo aquela vocação de cidade empreendedora e receptiva aos novos empreendimentos, né? Por vários motivos, como vocês vêm comentando, mas também um deles é o IPTU, hoje, que é conhecido no estado inteiro, o aumento e a cobrança irregular que vem sendo realizada. A gente considera que precisa ser realmente revisto rapidamente a forma, essas distorções que incentivam não só a saída das empresas, mas também bloqueia a vinda. Além do IPTU, nós vemos os distritos industriais também como vitais para manter essa tradição na cidade. Neles, nós temos vários problemas. Temos invasões, seja nos terrenos, como nas calçadas, várias áreas sem uso e também falta de segurança. Então, são muitos moradores que trabalham nesses distritos industriais. Grande parte da população de Contagem trabalha. Então, a gente gostaria de conhecer um pouco do seu projeto em relação à revitalização ou uma política de modernização dessas áreas, que são os distritos industriais e comerciais. É uma grande polêmica e eu acho que o maior desafio nosso da gestão é nossas áreas industriais, que é a modernização dela. Acho que nem cabe só revitalizá-las, mas a modernização. O que seria a revitalização? A lei hoje permite que nós fizemos a mudança quando o secretário apresentou essa proposta, e agora tem que regulamentar, que você pode tratar essas áreas do 5, usar ela para ser reparcelada lá dentro para fazer condomínios internos. O que tem que avaliar, e aí não tem como fazer essa avaliação sozinho, é que tipo de empreendimento que a gente vai deixar nesses centros industriais, ou a gente vai transformá-los num período de transição. Porque essa transição já vem acontecendo sem a participação do poder público, efetivamente, nem dos empresários. Exemplo disso é a cidade industrial se transforma. Cada dia tem mais prestadores de serviço e menos indústrias, né? Desde a vinda do Shopping Contagem, que é bom para a cidade, desde do Shopping Itaú, que tem mudanças, né? Então, vem várias empresas que não é indústria, mas vem forçado com autorização. Nós temos que garantir essa mudança. E a modernização passa por quê? Passa por alguns setores de operação urbana, que é uma coisa mais específica, no corredor da João César de Oliveira, no 5, e a revitalização deles com a possibilidade de reparcelamento, de levar outros empreendimentos que já estão lá estabelecidos, mas de uma forma que seja junto com vocês, as instituições empresariais, industriais de cidade, para garantir a potencialidade e trazer mesmo. A gente tem que ir para o mercado, tem que ir fora de Minas, para oferecer. Oferecer o quê? Acabar com a burocracia, diminuir o que poder fazer, até de custos, para poder garantir a vinda dessas empresas. Amário. Ô, Fábio, eu já tive a oportunidade de participar do CIENG, fui secretário, inclusive, do Murilo Araújo Nancy,
da época do Cici ainda. E essa discussão, nós travamos ela há muito. E eu acho que a sua pergunta ela é correta e nós precisamos fazer esse enfrentamento. Agora, é que o Jair acabou de dizer aqui, nós temos que fazer isso, uma discussão muito séria com o CIENG, com a FIENG e com a CODEMIG, que eu lembro de ter participado já, e sei que a CODEMIG e a FIENG têm expertise, têm acúmulo de discussão, para a gente poder rediscutir a vocação industrial da nossa cidade. Mas nós temos que construir isso junto com vocês, sabe? Porque todas as vezes que a gente vai para a mesa, a gente esbarra nesses entraves legislativos burocráticos, que a gente não resolve, e não resolve, vai ficando tudo do jeito que está. E nós não podemos mais, chegando no ano 2021, avançando para o ano 2021, já na segunda década do século XXI, não ter uma definição clara de que modelo de desenvolvimento nós queremos para a nossa cidade. E não tem nenhum governante. O Felipe, que é o controlador do tempo, parece que a conexão dele caiu, mas são 2 minutos, né? Eu vou voltar para o Fábio para ele fazer a consideração, aí vocês retomam. Ok, obrigado, Noé. Realmente a gente entende que é uma história, uma demanda antiga, mas que realmente nós estamos perdendo essa batalha, né? A gente vê, a gente é a favor realmente da utilização dos terrenos, da vinda do comércio, de shopping, da modernização, da revitalização, mas nós realmente precisamos de uma ação mais efetiva no reparcelamento dos terrenos. Hoje uma indústria, um empreendimento não precisa 20, 30, 50 mil metros. Hoje eles são bem mais compactos e geram grande receita para o município. A gente espera realmente essa oportunidade aí com vocês. Esta possibilidade, no caso do reparcelamento, já é possível e só regulamentar pode acontecer muito rápido e pode ser de 2 formas, em condomínio de lote, que aí você pode separar no mesmo terreno como se fosse áreas menores, ou aí o condomínio de lote fica da responsabilidade do empreendedor. Ou se fizer uma rua, pode fazer uma rua no meio, passar a rua em nome da prefeitura, uma rua menor, que não seja da largura dos 5, para dar 2 matrículas e fazer outras coisas, e a prefeitura fica responsável de dar manutenção nessa rua que ela torna pública. É a possibilidade. Sobre a utilização, nós temos que fazer isso juntos. Quem não ouve os empreendedores, ouve as pessoas, faz errado. Nós temos que ouvir. E aqui, o 5 e as nossas áreas industriais tem que parar de ser motivo de negócio. O poder público tem que fazer coisa pública para a nossa cidade. Candidato, obrigado. Você vai falar alguma coisa, Fábio? Não, é isso, só agradecer mesmo. Obrigado. Tá, ok. Candidato, agora, né, seria a pergunta do CRC, o Conselho Regional de Contabilidade. Teve uma eleição e então nós não temos ainda o representante aqui no grupo hoje. E a pergunta que eles têm feito constantemente é sobre a questão da liberação dos alvarás, né? E das licenças, da integração desse sistema que o candidato comentou no início da explanação do seu plano de governo, né? Quer comentar algo nesse sentido? Sim. O Felipe, você quer acrescentar alguma coisa? Sim, bem. Alvará de funcionamento ele tem que ser automático e nós temos que ter a coragem de reavaliar essa questão dos 5 anos, né? E acabar, olha, você testemunha o que o CEASA sofreu por bons tempos, né? Esse grande inferno que é o alvará provisório e todo ano que vence fica atrás de político, de fiscal, de qualquer pessoa para tentar fazer uma coisa que é direito dele, um trem muito triste. Isso tem que acabar, se for o caso, aumentar o prazo dos alvarás. E tem um outro grande problema, que eu acho que é o mais grave entre os alvarás, alvará sanitário da cidade. Alvará sanitário da cidade deve ser o pior da região metropolitana, e não falar de Minas Gerais. Uma farmácia para conseguir renovar um alvará sanitário é um caos. Farmácia para abrir em Contagem, ela fica 2, 3 meses no ponto de abrir e não consegue abrir porque o alvará sanitário, no caso, é uma burocracia que ninguém, e nem eu consegui entender ainda não, mas que a gente vai fazer isso junto, mudar isso tudo, porque não pode ter o alvará
sanitário, tem um alvará ambiental, tem outro, mas tem que garantir isso, garantir essa possibilidade de agilidade máxima dos alvarás. E com a ajuda de vocês, nós já conseguimos dar um salto significativo da SIC e do CDL nos alvarás de funcionamento. Mas o sanitário ainda é um grande gargalo, um desafio que a gente vai resolver isso nos 3, 4 primeiros meses, se Deus permitir, nossa eleição. Ok, candidato, eu me dou por satisfeito aí pela resposta. E agora ouviremos aí a pergunta do CREA, né, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. O Carmo fará a pergunta. Boa tarde. Estão me ouvindo bem aí, não é? Não tive um problema com o áudio? Então, vamos lá. Primeiro, parabéns aí ao Ivaí e ao seu vice pela coragem de enfrentar tantos problemas que o município é tido por muitos aí como, abre aspas, entre aspas, uma roça grande, uma cidade que cresceu, mas não desenvolveu, porque é um desafio muito grande, um desafio ousado. Parabéns aí pela iniciativa. Bom, Ivaí, né, você já me conhece, nós já encontramos nos corredores públicos e, particularmente, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a qual eu sempre busquei, e meus colegas também da engenharia, do setor tecnológico, sempre procuram e buscam para regularização de um empreendimento ou criação de um empreendimento. O certo é que muitos já desencorajaram por causa das burocracias, dos entraves, das dificuldades, e muitas vezes você sabe bem disso, para fomentar, às vezes, a venda de uma facilidade, o que não foi tão presente, dada a investida do G7 e esse estreitamento de contato que a gente vem tendo aí com a Prefeitura e, particularmente, com você, quando à frente da Secretaria. Eu gostaria de saber de você o seguinte: você, como conhecedor de todos os problemas, todos, nós não vamos elencar nenhum, a questão do alvará, da regularização fundiária, do RIB, enfim, o que é que falta para nós atingirmos o tão sonhado processo simplificado, com uma prancha única, taxa única, e sair da Prefeitura logo após o primeiro pré-exame, ou o único pré-exame, com o alvará pronto para a gente construir e atrair novos investidores enfim, para o setor, principalmente da construção civil, que é o que tanto nos incomoda com as burocracias. Está 100% correto. E sei bem eles. E cada dia a gente aprende mais. Né? A pré-análise de contagem não existe desse jeito em lugar nenhum do mundo. Cada um exige uma coisa do jeito que quer. E aí fica torcendo. É um absurdo isso. Alguém tem que torcer para cair na mão de um e não cair de outro. O mesmo projeto é analisado diferentemente conforme o técnico que for analisar. Gente, nós temos desafios, e eu acho que a gente vai resolver, eu acredito que nós iremos resolver essas questões. Sobre a informatização, o difícil era o georreferenciamento, que está concluído. Eu acho que nós conseguimos informatizar rápido. É determinação, desejo político, determinação. E vocês sempre são parceiros, até se for o caso, de ajudar a contratar sindicatos, contratar sistemas que modernizam. Tem uma resistência interna, que nós já evidenciamos isso no passado, mas ela será superada, que é com o alvará sanitário, com o alvará online. Mas tem o grande desafio, e está a solução, é o Código de Obras. Nós já mudamos a lei de uso e ocupação do solo, o plano diretor, já mudamos a lei de uso e ocupação do solo, e o Código de Obras, apesar de ser inferior, os técnicos ainda ficam presos nele. Se nós fazemos juntos para a cidade moderno, a gente consegue resolver, dar todas essas soluções, que o código vai pautar o que nós desejamos, porque a lei já permite, a regulamentação vai sair no Código de Obras. E tem mais uma coisa, tem um grande desafio, que era um desejo de vocês, para melhorar a cidade, e houve mudança na Câmara, que a gente tem que voltar a esse debate, é uma oportunidade. E eu encaro os desafios, encaro as coisas polêmicas. Eu sou uma pessoa
que falo o que eu acredito, e parto para cima, e é assim que vocês me conhecem. Nós acreditamos que tem que aumentar novamente, era um desejo, o coeficiente para 2. Isso melhora a qualidade dos empreendimentos na cidade. O 2 não muda a capacidade de arrecadação, a prefeitura não pede, eu tenho consciência disso, mas muda a qualidade dos empreendimentos. Quando você traz empreendimentos bons, você traz juntamente com comércio bom, você traz a exigência desse público, com uma escola melhor, mesmo que seja privada, você melhora a capacidade da cidade. Beleza, mas é isso. Código de obra e o desafio que nós teremos coragem de encarar para tentar, junto com a audiência pública, com tudo que determina a lei, aumentar o nosso coeficiente para melhorar a qualidade dos nossos empreendimentos imobiliários. Ivaí, você, a exemplo dos outros aí, eu vou ceder esse 1 minuto meu para a réplica, para que você continue. É muito bom ouvir isso aí de você, até porque a gente sabe que a solução tem que partir do executivo. E caso você seja eleito, você agora, de fato, terá, entre aspas, a faca e o queijo na mão. Vamos lá, continue aí, por favor. Teremos a faca, o queijo e a coragem. Porque não adianta ter tudo e não ter coragem de... Eu sou pautado disso. O que pode para um, para outro. O que pode para um tem que ser para todo mundo. Não pode, até no meio ambiente, o mesmo empreendimento, numa avenida consolidada, ter área de APP para um e não ter área de APP para outro. É um trem assim que eu não consigo imaginar isso. E o empreendedor, o que ele sabe fazer é trabalhar. E aí ele vai sofrendo com aquilo ali, e vai sofrendo com aquilo ali, e o que nós temos que acabar com esses milhões de despachantes que tem na cidade. Na hora que a gente arranjar o alvará online, tudo na primeira prancha, e o técnico ser responsável, acaba com essa política dos despachantes, que tem que apresentar vereador, apresentar prefeito, apresentar todo. Tem que acabar com o negócio. Coisa pública tem que ser tratada como coisa pública. E dessa forma, a gente muda mesmo. Foi o que eu fiz no período lá, atendendo todo mundo. Nós iremos fazer isso com a ajuda de vocês. Com a ajuda de vocês. É o princípio da impessoalidade sendo aplicado na prática, principalmente para os empreendedores. É isso, cara. Muito obrigado, viu, gente? Eu acho que, quando eu falei a faca e o queijo, vai, porque você tem o conhecimento, você já passou por lá, você sabe do gargalo, e se o problema é legislação, você está aí bem assessorado, né, com o seu vice. O Amarildo é um grande conhecedor dos problemas do município também. Muito obrigado. Obrigado a todos aí. Agora nós vamos passar aí a palavra, né, para o Rogério Lisboa, o doutor Rogério, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, né, subseção de Contagem. O doutor Sanders também está presente na sala. Fique à vontade, Rogério. Boa tarde, doutora Marildo, boa tarde, Ivaí. Na verdade, eu vou passar para o Sanders, nosso presidente, que vai fazer a pergunta. Só gostaria de dar as boas-vindas, agradecer a vocês dois por terem vindo, pela coragem de tratar dos assuntos que precisam ser tratados, demonstrar as técnicas que precisam ser demonstradas, e o que nós, do G7, sempre buscamos é esse diálogo presente com a sociedade civil, com o poder da sociedade civil, com o poder público, para que a gente possa construir junto. E a gente demonstra a importância do trabalho em conjunto para todos. Então, muito obrigado por terem vindo. Presidente, fica à vontade aí, Santos. Boa tarde a todos, boa tarde, colegas do G7, boa tarde, Renato Bahia, professor Amarildo Oliveira, e a honra de ser aluno na faculdade. A pergunta que a gente faz, Ivaí, é praticamente até aquilo que a gente vem trabalhando dentro do G7, quando da sua participação conosco em algumas reuniões. Muitas das coisas que foram tratadas aqui hoje são coisas que a gente vem tratando e nós tivemos muitos avanços, acho que ressaltar isso. Nós tivemos muitos avanços nesses aí quase 4 anos de gestão. Então, nós precisamos avançar um pouco mais, como disse o Amarildo, dar um passo à frente em algumas situações. E nós temos a questão do CODECOM, que foi criado por um pedido nosso, e de grande valia, o trabalho tem sido feito
mas o CODECOM precisa mais. Nós precisamos que o CODECOM realmente avance um pouco mais e seja também deliberativo em sua essência, né? O desejo nosso é esse, o Conselho Consultivo e Deliberativo. Hoje nós temos, né, trabalhado dessa forma, mas precisa ainda encaixar ali, sabe, essa parte deliberativa do Conselho, que aquilo que foi deliberado no Conselho saia dali para ser executado. Naturalmente, após a sua criação, precisa de ajustes, como vem sendo feito até hoje. Mas eu creio que para um próximo governo, o Conselho já está mais maduro, mais preparado, e quero ouvir de vocês dois, que vocês têm o desejo de que realmente o Conselho seja deliberativo também. Ok. Isso passa pelo amadurecimento do Conselho, e cada dia tem sido mais maduro e participativo na cidade. Isso passa por diálogo. Temos que continuar conversando, ouvindo as pessoas, modernizá-lo mais e ouvir para poder, até que nível que é interessante a responsabilidade, e toda vez que a responsabilidade é dividida por um conselho, não tem dúvida. Eu sempre sou a favor dos conselhos, e tudo que um conselho aprova, eu assino embaixo. Isso é uma forma... Passou pelo COMAC, assina, porque o colégio é um órgão colegiado, e qualquer órgão colegiado ele é superior a uma decisão monocrática. Eu sempre fui a favor disso. É continuar o diálogo para poder fazer essa transformação que a gente deseja, mas tem que ser conjunto, não pode ser no rompante nem na emoção. Nós temos que garantir esse amadurecimento que já está acontecendo, mas para ele ser deliberativo, a gente tem que dialogar mais. Não adianta, é um desejo nosso, mas isso a gente tem que continuar essa conversa, continuar esse amadurecimento, modernizar essas etapas para que ele seja efetivamente deliberativo, estudando e conversando continuamente. Amarildo? Sander, saudações aí ao meu dileto aluno, presidente da OAB, que me enche de orgulho. Eu concordo que ele seja deliberativo. O CODEMA, aqui é COMAC, né? Em outros municípios é CODEMA, os Conselhos de Desenvolvimento de Meio Ambiente são deliberativos e têm dado demonstrações de avanço para a sociedade. A sociedade civil participa, pede vista do projeto, apresenta sugestões nas áreas de políticas públicas, como essas que envolvem o desenvolvimento da cidade. Eu vejo que é de extrema importância que ele seja deliberativo, mas, igual você acabou de dizer aí, num processo de maturidade da cidade, dos participantes, daqueles que querem integrar este conselho. Eu tive a oportunidade de ser aqui em Contagem presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança, e ele é, na sua essência, conselho deliberativo. É ele que aponta para onde vai os recursos do Fundo da Infância e da Juventude. E ele é paritário, ele é metade sociedade civil e metade governo. E sai dali, daquele conselho, grandes projetos para desenvolver as políticas públicas, especificamente na área da infância e da juventude. E eu enxergo e espero que o nosso COMAC tenha essa mesma... Nosso CODECOM, nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico, tenha essa mesma firmeza. Como eu dizia agora há pouco para o Fábio... Candidato, seu tempo esgotou. Doutor Sanders? Eu vou realmente, Amarildo, o COMAC funciona muito bem, inclusive o Felipe nos representa lá também. E eu gostaria só de, rapidamente, para a gente fechar aqui, eu vou trazer... Você tem direito a 1 minuto ainda, Felipe? Sim. Tá. Então, acho que creio que 1 minuto, Amarildo, vocês conseguem responder isso aqui. Diante dessa pandemia, nós vamos precisar muito no próximo ano agora. Me surgiu aqui na cabeça o que acontece. Hoje, o município de Contagem conseguiu ceder ao fórum alguns estagiários para ajudar na digitalização dos processos, assim como a OAB cedeu 3 servidores para ajudar na digitalização dos processos. Ou seja, diminui o custo para o advogado e ajuda para a gente também tentar manter a justiça mais célere para a advocacia. Se eleitos forem, vocês pretendem
continuar esse trabalho, de repente aprimorar esse trabalho de ajuda ao judiciário local e, consequentemente, ajudar os prestadores de serviço em Contagem, como a advocacia? Sanders, presidente, não é só no judiciário. A prefeitura tem que ser parceira na polícia civil, na polícia militar, em todos os locais, porque é isso que garante a agilidade da condição da justiça. E aí, lógico, vamos continuar e com certeza iremos fazer mais, sempre parceiros. E aí dou um exemplo rapidinho, IPVA. Se a gente não ajudar e colocar no local, a pessoa vai registrar o carro fora. E se registrar o carro fora, nós temos menos carro do que os moradores possuem dentro de Contagem, porque não registram em Contagem, porque a qualidade de serviço do emplacamento da cidade é péssima, inseguro, vai para outro local. E no judiciário, com certeza iremos fazer mais do que isso. Ainda mais, o meu procurador, o meu vice, é professor, não vai deixar eu faltar com o judiciário, e com a AB. Só um exemplo rapidinho, Sander. No processo do título de eleitor digital, eu era procurador-geral e fiz todo o esforço para garantir que o TRE de Minas Gerais tivesse aqui mais de um posto de atendimento para acelerar o processo de digitalização dos títulos de eleitores. Então, nós temos clareza de que toda vez que o judiciário, o legislativo precisar para uma ação de interesse público, da envergadura dessa que você acabou de dizer aí, da digitalização, você pode contar 100% com a nossa gestão, né, Ivaí? Positivo. Isso. Obrigado aí, vocês responderam todas as perguntas das entidades, e agora nós vamos conceder 5 minutos para que são 5 minutos o total, né, para vocês fazerem as considerações finais, porque a gente tem um tempo limite que foi concedido a cada bate-papo, né, então para não termos, extrapolarmos, aí teremos 5 minutos. Eu quero primeiro fazer suas considerações finais, viu, candidatos? Aí vocês dividem aí o tempo entre vocês. Fiquem à vontade. Fique à vontade de me cortar, não é? Porque eu falo muito mesmo, é advogado. Então, eu só quero parabenizar aí o G7, essa organização fantástica. Acho que é um salto de qualidade, é um avanço no pensamento empresarial, no pensamento que a cidade precisa para poder ajudar, contribuir com o poder público, contribuir com os governantes na elaboração e no pensamento do que é melhor para a Contagem. Então, quero parabenizar o G7 na pessoa do seu presidente, que é você, não é? Da CCEASA, dizer novamente do nosso compromisso e da luta que nós sabemos que é a CCEASA, que os empresários da CEASA, que a cidade da CEASA, com o PIB que a CEASA tem, a importância que ela tem dentro do nosso município, né? E nosso desejo é governar essa cidade sempre ouvindo as pessoas, ouvindo as entidades que têm contribuição, que têm acúmulo de experiência, né, para a gente poder melhorar em todas as áreas das políticas públicas que a cidade precisa. Noé, G7, obrigado. Último recado, o Ivaí não fala mentira. O que Ivaí assume compromisso, ele faz. Né? Não adianta prometer isenção de IPTU, que é mentira. Não adianta prometer que vai fazer o metrô, porque quem faz metrô para Betim é o governo federal. Né? É mentira. Ivaí Soalheiro e Amarildo fala a verdade e o que é possível fazer. Não conseguimos fazer isso juntos, sozinhos. Temos que fazer ouvindo e trabalhando com vocês para o bem da cidade. E nós não podemos errar. Chega de forasteiro e nós sabemos o que passamos há 12 anos atrás com um governo travado. Não preciso falar mais nada, que você sabe o que é. Tem tempo, candidato. Eu falo mais. Como é que está aí, Felipe? Candidatos. Senhores, enquanto o Felipe... O Felipe que é o controlador do tempo, o homem do tempo é o Felipe. Obrigado vocês. Eu acho, Noé, uma coisa que eu gostaria de 2 minutos explicar a questão do IPTU, porque nós estamos falando em dar um desconto de 50% e o outro está falando em suspensão, que é a mesma coisa de isenção. Dar desconto de 50%, nós analisamos tecnicamente e isso é possível fazer, porque tem um represamento
de muita gente que não está pagando, mais de 60% não está pagando. Quando você der o desconto, esses que não estão pagando vão pagar. Então, não vai haver renúncia de receita. Isso no ano de 2021, porque no ano de 2021 nós vamos corrigir as plantas de valores e estabelecer um imposto justo, não é isso, velho? E pelo ITBI, iremos fazer a referência da Caixa Econômica. Isso a gente sabe fazer, que é uma referência para qualquer lugar do Brasil. E a gente sabe supervalorizados os ITBI. Essa planta vai ser a referência da Caixa Econômica, que é mais justa e é usada para a justiça. Muito bom, candidatos, né? Obrigado, Ivaí, Amarildo, né, por terem aceitado aí o convite do G7 para participarem desse debate. Foi muito boa a nossa conversa, como o Felipe disse, né, uma atitude aí de coragem, todos, né, em virtude do fato ocorrido hoje. E como, né, vocês, né, disseram aí durante a nossa conversa, manifestaram os posicionamentos aí sobre todas as questões que foram colocadas, e nós ficamos aí muito felizes mesmo com esse bate-papo. Desejamos aí boa sorte, que Deus nos abençoe nessa caminhada, e sendo vencedores, o G7, né, estará aqui para continuar nessa campanha de diálogo e de buscar aí as melhores soluções para o nosso município. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Presidente, deixa eu só quebrar o protocolo, porque senão eu levo o xingo do meu advogado também tem advogado, e parabenizar o Maicon Vilaça, é o jurídico do Ivaí. Se eu não falar o nome dele, eu acho que eu perco o meu advogado. Vem cá. Tá aqui, Se eu não falo o nome dele, eu perco meu advogado, presidente. Então eu tenho que deixar lá o nome dele. Parabéns a todos aí, viu? Um abraço. Agora nós vamos iniciar o próximo bate-papo aqui. Tem outro candidato, né, nos aguardando. Até mais. Abraço. Um abraço. Cuidado com as falsas mentiras. Ô, Noé e Felipe, eu vou precisar pedir novamente hoje, daqui a pouquinho nós vamos iniciar um evento da OAB, 19, então, após a fala da... vai entrar em outra, Mas aqui no mesmo instante? Não, já é só nós dois aqui, tchau para você.